Olá a todos, espero que todos estejam bem. Estamos aqui mais uma semana para a nossa conversa, para a nossa reflexão sobre assuntos da nossa reforma íntima. Todos nós já percebemos que o universo está em mudança, né? O mundo está em mudança e nós também precisamos estar em mudança. Percebemos que da forma que a gente tem conduzido a nossa vida, parece que não tá dando muito certo, né? E aí a gente para refletir o que eu tô fazendo, o que eu desejo. Eu tenho lutado pelos meus sonhos, meus ideais, minhas vontades? Ou eu apenas estou sonhando? E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. O que você tem feito para alcançar o que você quer? O que você já fez para chegar onde você chegou? Porque a nossa mente é curta, né? Nós esquecemos dos desejos, dos sonhos. E aí a gente coloca tanta energia no que não é necessário, no que é negativo. Mas aquela força de vontade, aquela coragem que nós temos dentro de nós, acaba em esquecimento. Pensa um pouquinho. Pense em você há 10 anos atrás. O que você queria? O que você almejava? Eu tenho quase certeza que a maioria alcançou. Alcançou o que queria. De forma corajosa, com luta, com dedicação, mas a gente esquece. E aí quando surge uma nova ideia, uma nova vontade, a gente acaba se sabotando, pensando, tá muito longe pra mim, isso não é pra mim. É sim, é pra você. É pra você, porque tudo começa com o seu desejo. Depois vem o sonho, a vontade intensa de alcançar o que você quer. E aí você idealiza e começa a botar toda a sua energia nisso que você deseja. É como um exercício diário de você acreditar. Acreditar em você, acreditar que você pode, acreditar que você consegue. Mas sabe, o meu vizinho conseguiu uma casa tão linda, mas isso não é pra mim, né? Eu ganho tão pouco, eu trabalho tanto, o meu dinheiro é tão escasso. A gente tem esse pensamento que nos detona, né? Mas é fácil falar, né? É fácil dizer isso. Realmente não me sobra dinheiro. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu passei já por situações que eu não tinha R$1 no bolso. E quando às vezes a gente fala que não tem R$1 no bolso, as pessoas não acreditam. Mas muitos de nós já não tivemos R$1 no bolso. Só que quando a gente deseja algo e a gente coloca a nossa energia e a gente quer aquilo de verdade, o mundo nos traz os caminhos. Vai abrindo de forma que a gente vai caminhando e encontrando as fórmulas, as respostas e o que for necessário para alcançar o que desejamos. Não acredito muito nisso, não. Então tente. Tente fazer. Tente você colocar a sua energia, mas de verdade. Talvez no começo você não consiga muito, você pensa e fala, não, deixa pra lá. Não. Faça como um exercício todos os dias, igual escovar os dentes. Pense naquilo que você quer, de verdade. Idealize. Idealize e busque caminhos. Ou entregue a Deus, ao que você acredita, ao universo, que os caminhos vão abrir. Eles vão chegar. Eu tenho 2 situações que mostram muito bem isso. Porque antes, as coisas aconteciam na minha vida, e aí depois quando passava eu falava assim, nossa, mas um dia eu pensei nisso, eu desejei isso. Só que eu não tinha o pensamento e acreditar da forma que eu acredito hoje. E um dia eu fui a um curso
Era um curso para vestibulandos, eu já como professora fui assistir. E o professor, fantástico, fez uma atividade com os alunos, de forma que eles imaginassem que estavam recebendo a nota, né, do vestibular, que eles tinham sido aprovados, que eles se visualizassem no primeiro dia de aula da faculdade, a roupa que eles estariam usando, o sentimento que eles estariam tendo, toda a alegria, lembrando de todo o esforço. E eu recordo que não visualizei a faculdade, já estava formada, né? Mas eu queria muito fazer o fundo da minha casa, uma área, né, de lazer. E eu fui colocando energia naquilo, e eu fui pensando, e eu fui imaginando cada detalhe, e eu fui pensando na roupa que eu colocaria quando estivesse tudo pronto, a emoção que eu sentiria. Meu sonho era ter uma mesa grande para que toda a minha família pudesse sentar juntas, porque as mesas na minha casa sempre foram pequenas e nós tínhamos que fazer rodízio, né? Primeiro come as crianças, depois os adultos, depois, ou então os mais velhos, depois, por tabela as pessoas iam comendo. E o meu sonho era ter uma mesa enorme, em que todos pudessem sentar juntos e comerem ao mesmo tempo. E eu imaginava aquilo, e eu fechava os meus olhos, e as lágrimas vieram naquele dia. E depois dali, quando eu saí, eu poderia simplesmente ter esquecido, eu poderia ter abortado esse sonho. Mas não, eu fui visualizando toda vez que necessário, toda vez que eu tinha um tempinho de calma, eu colocava a minha energia. E eu pensava a sensação que eu ia ter, a emoção que eu teria, né, quando tudo estivesse pronto. E fui conseguindo guardar o dinheiro, fui conseguindo me organizar para que isso pudesse acontecer. Peguei uma época ruim de pandemia para comprar materiais de construção, em que não se achava nada, tudo era muito caro. E aí vinha aquele sentimento, né, que tenta nos detonar e falar pra gente assim, ó, você não vai conseguir, seu dinheiro não vai dar. E eu ficava ali fazendo as minhas contas, juntando meu dinheiro para que tudo desse certo. E aí, no finalzinho, quando eu paguei o pedreiro foi o último pagamento que eu fiz. E já tinha tudo acabado, eu fui lá, paguei ele tudo. A sensação que eu tive foi de contemplação por mim mesma. E quando eu entrei na área, ela era o que eu sonhava. Um pouquinho a mais do que eu desejei. E depois de tudo pronto, era um pouco antes do Natal, eu sentei na mesa que eu tanto sonhei. Esse dia eu estava sozinha. Eu comprei uma comida especial para mim. Sentei naquela mesa. Visualizei toda a minha família sentada ali. Infelizmente, era uma época que não dava pra gente se encontrar. E eu chorei muito. Eu chorei de agradecimento à vida, a Deus, a minha mãe, mas acima de tudo, eu agradeci a não ter desistido dos meus sonhos. Porque durante o processo, eu acreditei, mas por muitas vezes, eu achava que aquilo não era pra mim. E aí eu tinha que ser muito mais forte e simplesmente colocar um pensamento bom. E às vezes, quando esse pensamento bom não vinha, eu saía de qualquer pensamento e ia fazer outra coisa, para que não me derrotasse, né? E eu passei percalços nesse momento, porque eu não tinha tempo de buscar material, faltava material. E como eu disse, os caminhos vão se abrindo de tal forma que Deus colocou um senhor tão abençoado para cuidar disso. E eu na correria do dia a dia, e ele se prontificava a pegar as coisas para mim, ele se prontificava, às vezes buscava, e depois falava, ó, passa lá e acerta. E uma pessoa tão idônea, uma pessoa que eu tinha confiança de largar a chave e deixar o dia inteiro, a casa na mão, que eu confiei plenamente e que eu todo dia agradecia aquele Senhor
nos meus pensamentos e todas as vezes que eu podia a ele também. E no último dia, né, depois ele ainda voltou aqui pra gente conversar e eu falei pra ele que eu era muito grata porque ele tinha realizado o meu sonho. E é isso, os caminhos vão se abrindo quando a gente dá a oportunidade. Uma outra situação que aconteceu, e essa eu nem recordava, o Alessandro comprou um carro, né? E ele falou assim pra mim que um dia eu disse pra ele que nós íamos a um mercado que é fora da nossa cidade. Da próxima vez que nós fôssemos, nós iríamos com o nosso carro. Porque da vez que a gente estava, né, nesse mercado, nós estávamos com o carro emprestado. E eu nem recordava disso. E esses dias ele falou pra mim, né, a gente estava falando, a gente precisa ir ao mercado fazer compra. E ele disse pra mim assim, você lembra que você falou que da próxima vez nós iríamos com o nosso carro? Eu falei, jura que eu disse isso? E foram duas situações, uma que eu coloquei muita energia, muito pensamento, e a outra que eu falei e deixei que o universo fizesse, né, o que fosse necessário. Então, essa semana eu me questionei muito, né? O que eu tenho feito para chegar onde eu quero. Hoje eu tenho me preparado com estudos, tentando cada vez mais colocar no meu pensamento o meu sonho, a minha idealização, a minha vontade e me visualizando. Porque eu sei que vai acontecer, né? Às vezes foi o que eu disse, vem aquele sentimentinho dentro da gente de não, você não merece isso, e no primeiro obstáculo a gente, não quero, não é pra mim mesmo, não dá, não tenho tempo, não tenho dinheiro, e a gente desiste. Então hoje eu gostaria de falar pra vocês não desistirem. Isso é uma outra coisa que eu sempre digo pros meus alunos. A gente não desiste das coisas que a gente quer e a gente não desiste das pessoas que a gente ama. Então não desista dos seus sonhos. Pensa lá o que você quer. Daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, não importa. Ou não coloque data. Porque esse é o nosso grande problema também. Nós somos momentâneos, né? Eu quero emagrecer, mas eu quero levantar amanhã já eliminando o peso que eu gostaria de não ter mais. Só que eu comi durante uma vida inteira. Eu não engordei de ontem para hoje. Eu engordei de anos para cá. Né? Eu quero dormir e amanhã eu quero levantar e realizar o sonho que eu tenho. Nós somos momentâneos. Nós queremos para agora, para já. Isso não é confiar. Vamos sim. Vamos desejar muitas coisas. Vamos lutar pelo que nós queremos. Mas vamos também acreditar que é na hora certa que vai chegar. Porque vai chegar. E aí quando chegar, a gente vai pensar assim, realmente veio no momento certo. Eu não estava preparado antes para isso. Então deseje, busque, alcance, porque eu tenho certeza absoluta que o que você desejar, de coração aberto, com vontade, com energia, você terá. Você alcançará. E aí você vai colocar todo aquele sentimento que você esperou tanto para ter. E me fala também, quantas coisas que você desejou alguns anos atrás e que hoje são realidade. O que você fez para chegar até aí? Seus sonhos se tornaram reais. Eu desejo a vocês uma semana abençoada, de muita luz, de muita paz, de muita harmonia. E um beijo enorme no coração de todos.